understand. O saudade do seu understand. Comecemos, então, as revelações gradativas. Qual Quem que é faz a leitura a para página? nós? Não tem jeito, né? Seu Página. recado. Seu livro é o capítulo 9, a 9. Então, terceira. vai dar para localizar aqui no computer. É na quinta parte. Revelações gradativas. Nós estamos no 9.5, né? Então, vamos lá numa leitura. Quem faz para nós aí? Faz aí, Amado. Tá pronto aí? Revelações gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo. Abafando-a nos templos de sua falsa religiosidade, ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, a planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídios objetivos. Muito bem, muito bem. A internet minha está dando uma travada, mas se estiver travando, vocês falam. Nesse primeiro momento aí, do primeiro parágrafo, a gente vê que muitas etapas gradativas foram acontecendo antes do Cristo vir. Então, o trabalho ele já estava sendo feito pelo Cristo, silenciosamente, aproveitando as condições dos homens para as revelações, né? Então, essas contribuições elas já foram dadas. Nenhum momento da história do homem foi deixado a assistência divina, né? Então, até hoje a gente tem aí a assistência divina pelos espíritos, por cientistas. A gente recentemente foi amparado pela ciência aí, né? Com certeza contribuiu bastante para nós. Há muitos questionamentos, mas entra a política, entre problemas, mas isso sempre existiu. Mas a gente sabe que a ciência realmente tem dado muita contribuição para nós. Então, quem são cientistas? São espíritos que têm condições, que são ferramentas importantes da ajuda divina, da ajuda de Deus, da ajuda do Mestre, que coordena muito bem o nosso planeta. Então, nós não tivemos nenhum momento na história sem esse amparo, sem etapas também
da evolução do pensamento espiritual na Terra. Então, é o que confirma aí o Emmanuel, né, logo no primeiro parágrafo, até a palavra simples e pura do Cristo. A humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento, de possibilidades, na senda das revelações espirituais. Agora, os agentes que encarnavam, eles traziam as informações certinho ou eles tinham suas dificuldades quando traziam? Essas lições para representar o mestre eram perfeitas? Os emissários que encarnavam traziam mensagens perfeitas, sem vacilo? Isso é igual Claro que não. mediunidade? Eram humanos, vai, lógico. Cada um tinha sua visão que aprovasse mais, né? Que fosse mais dentro das suas paixões. Né? Acho que até hoje a gente não tem mensagem que a gente transmite puro, mas a gente é. Eu acho que contribuíram. Provavelmente eles fossem um pouquinho melhor do que nós, né? Até mesmo aqueles que evoluíram rapidinho. Mas eu acredito que não foi tão puro assim. Né? Mas não tinha que ser um espírito totalmente capaz, sem vacilo? Ele Eu acho que até poderia, os mais então... puros, acho que até os mais puros, de alguma forma, até mesmo porque eles não podiam trazer, mesmo aqueles que entendessem, eles tinham que, eu entendo que eles tinham que estar de acordo com a percepção de quem estava ali. Senão eles nem me atingiriam, né? Eu acho que com isso havia uns pequenos desvios. Eu entendo assim, pelo que eu percebi na história do mundo. Daniel, eu concordo com a Francisca. A partir do momento que o espírito encarna, mesmo ele sendo um pouco mais, muito mais evoluído do que os que estão aqui, ele passa a conviver com problemas e dificuldades que às vezes ele estava distante há muito tempo. Então, pequenos deslizes, enfrentamento de problemas que eles não previram, isso pode acontecer, pode influenciar. Então, a impressão que eu tenho é que quando você está no plano espiritual, a coisa parece ser um pouco mais fácil. Quando você encarna e você tem todo o esquecimento, você tem todas as provações normais de quem está encarnado, você tem todas as vicissitudes, a coisa complica um pouquinho, não é? É a É, impressão que eu tenho, posso estar enganado. essa é a impressão certa. Quando você chega na Terra, como você não é perfeito, como Jesus era, né? Pode ter vacilos, pode ter vacilos. É por isso que a gente vacila tanto, né? A gente não tem muita firmeza ainda. O que é que garante ter uma firmeza maior quando você encarna? É a convicção que você passa a ter no ciclo de existências. Então, você vai aprendendo nesse ciclo de existência a fortalecer aquele pensamento positivo. Mas se de uma encarnação para outra você não se fixou bem naquele conhecimento, ele foi só exterior, ele foi só para os outros verem, né? Aquilo ali não mudou você dentro de si, aquilo ali pode realmente vir para outra existência com um problema. Você vacilar e tornar a fazer novamente aquilo que você já fazia, que era mais forte em você. O que que você tem que ver? O que que é Daniel, mais forte? Hum? então, eu estava pensando aqui, pode até ser que eu esteja um pouco equivocado, mas aí, lembrando mesmo, né, do que a gente sabe da história do Cristo aqui conosco, né? Muitas das vezes o Cristo pregava, né? Ele falava com o povo, ele falava, inclusive, individual para os seus discípulos, seus apóstolos, e às vezes ele ficava calado porque ele percebia que eles não estavam ainda prontos para entender. O próprio Cristo calou muitas vezes porque então ele deixou passar, porque não adiantava, a pessoa não ia entender. Imagina aqueles que vêm com uma categoria moral e intelectual menor do que o Cristo.
se envolvia, porque muitas das vezes ficavam até com medo, até, né? A não ser aqueles grandes, né? Aqueles que se sacrificavam. Mas o próprio Cristo, ele calava não por medo, mas é porque ele sabia que ele deixou a palavra ao vento, né? Até hoje a gente está com dificuldade, faz interpretação errada, e a gente tem muita passagem de Jesus que ele ficava calado, né? E eu entendo que era isso. Entendeu? Então, o próprio Cristo, que trazia toda a verdade, ele tinha que calar, porque a pessoa não estava no ponto de compreender, de entender, apesar de que ele estava ali para colocar. Então, ele colocava e foi passando os milênios, né? Nós estamos aqui, no final do. Já entrando no meio de um outro milênio, a gente ainda tem dificuldade. Imagina, né, esses discípulos deles que retornaram, tudo, muitos deles tiveram dificuldade, sim, com certeza, eu acho. Mas e o Cristo vacilou quando ele veio? De jeito Claro nenhum, que né? não, né? Claro que não, né? Ele Esse sabia não tudo que ia vacila, acontecer. não. Não, vacilar ele vacilou, não. Mas eu estou falando que muitas vezes ele ficava calado, porque ele sabia que não estava no momento, né? Tanto que se deixou crucificar, porque talvez fosse essa a forma. Tanto, eu acho isso tão maluco, que a maioria dos cristãos, eles veem o Cristo crucificado, ele não vê o Cristo grande mestre. Eles vê o Cristo que foi pregou na cruz. Jesus sabia disso. Ele ia ser ovacionado por ter se suprido, porque a gente ainda está muito arraigado nessa questão do físico, né, do sacrifício físico, né? Sendo que o sacrifício maior do Cristo foi exatamente conviver com a ignorância da gente, eu acho, né? Apesar de que ele sabia disso. Daniel, Fala, mano. eu já vi uma. Não, não, eu sei que ouvi, não sei de onde, mas uma declaração, um comentário do Bezerra, onde eu acho que relata muito bem essa situação. Ele, ele diz que o que acontece? Que eles que já são um pouco melhor, mais evoluídos do que a grande massa, eles continuam tendo as paixões que nós temos. Só que a diferença fundamental que existe entre esses espíritos que ainda não são puros e nós, são evoluídos, não são puros, nós, é que a gente ainda sente prazer nos nossos vícios, nas nossas paixões. Esses espíritos mais evoluídos, o que acontece com eles? Eles já não sentem prazer nas paixões. Ou seja, eles lutam ferozmente, com muita força, contra essas paixões. Enquanto a gente dá visibilidade, ou seja, gosta de uma paixão daquelas avassaladoras mesmo, aquela que nos leva lá para baixo, que a gente tem consciência de que não deveria fazer, mas ainda faz, eles sentem prazer em superar essas dificuldades. Então, por isso que esses espíritos que vêm fazer esse trabalho, tipo Confúcio, Lao Tse, Muhammad, eles não foram perfeitos. Por quê? Porque eles, quando encarnaram, ainda tinham essas paixões presentes na vida deles. Aí, de repente, encontra alguma oportunidade e você acaba caindo naquela oportunidade. Ou seja, por justamente não serem espíritos perfeitos, ainda como o Cristo já era. E o Cristo, ele já não tem essas paixões mais. Ou seja, ele tem pleno domínio sobre a situação. Então, é essa a grande diferença que existe entre os emissários dele e ele e nós que somos os réis mortais. Quando o Chico fez a obra, ele poderia ter falhado. Quando Kardec veio na codificação, eu poderia ter falhado, mas não falhou, ainda bem, né? Graças a Deus. Trouxe para nós as lições claras. Agora, tiveram momentos difíceis? Sim, porque são espíritos não perfeitos ainda.
o Espírito perfeito. Então, todo aquele que não tiver a perfeição, ele está sujeito. Ele está sujeito a vacilar em algum ponto que ainda não está perfeito. Porque se não está perfeito é porque ainda há condições de falhar em determinados pontos. Por isso que o Cristo sabia muito bem que essa mensagem ela seria gradativa e diferente em cada povo. Poderia ser distorcida, não compreendida pela condição dos homens, pela condição de quem estava revelando, a confusão que se fazia das informações, né? Muitas vezes a mistura dos sentimentos humanos com as atribuições espirituais mais elevadas. Então, claro que essa mensagem ela vacilaria em algum ponto. E é por isso que a gente tem uma história assim de muita luta, né? De muita luta com relação a cada um. Falhou aí? Falhou não? Aqui para mim falha e para vocês não falha. Então tá bom. É, se falha só para mim, tá bom. Então, é totalmente aberto, né? Vamos dizer assim que, devido ao livre-arbítrio que, que deve funcionar e o respeito que os superiores devem ter com as nossas condições, eles apostam nas nossas qualificações, no nosso desenvolvimento. É por isso que nós começamos por um processo evolutivo por nossa conta. Deus não nos criou perfeitos exatamente para esse aprendizado, para essa vivência ser consolidada no espírito, na alma. Isso é muito importante a gente estar tranquilo e ao mesmo tempo preocupado, né? Porque, nossa, será que na próxima existência eu vou dar bobeira, eu vou dar bandeira? Será que eu estou preparado para a próxima existência? Será que nessa eu estou definindo bem o que será na próxima? Eu interiorizei bem o meu conhecimento? Eu vivenciei bem esse conhecimento para que ele não fale na próxima vinda minha? Porque pode falhar, você se encantar de novo, achar que é a última bala do, do A pote, última né? bolacha Então do você pode pacote. achar que você é Hein, Daniel? Mas quando a gente olha aqui, que eu acho interessante, quando você vê aqui, ó, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades. Olha que Ô, Bárbara, só um minutinho. O Daniel não travou para você, não para mim, ele travou. Ah, não, agora destravou. Não, tá travado. então, olha o tanto que é interessante. é, A gente tem de registro. Você vê que primeiro vieram os emissários ali da região da Índia, da China. Você vê que em 2000 antes de Cristo teve lá o Forrai, 604 antes de Cristo, Lao Tse, 550 Confúcio, Buda 560, ou seja, então nessa época já aquela turma ali já estava recebendo os emissários do Cristo. E por outro lado, você vê que em torno de 1900 antes de Cristo, ou seja, quase que contemporâneo ao Forrai, já veio Abraão na região da Mesopotâmia. Só porque com uma característica diferente. O Abraão, ele já veio pregando o monoteísmo. Você viu que já que depois dele, aí vem Moisés, vem, ou seja, toda a descendência do Abraão até chegar a Moisés. Mas enquanto o pessoal lá da Índia, da China, tinha eles estavam mais voltados para eles, o Moisés já veio pregando um mandamento universal, que eram os 10 mandamentos, ou seja, para o povão. Então, isso é muito interessante. Você vê que até hoje os 10 mandamentos continuam sendo a base
da sociedade ocidental. Então, quando Abraão veio, foi na faixa de 1900 antes do Cristo, ele já veio com essa característica diferente do pessoal que estava lá na China, que estava lá na Índia. E a linhagem do Abraão teve essa preocupação de estar sempre, ou seja, os judeus realmente, os hebreus, eles desde o começo já tinham essa prerrogativa de serem os divulgadores da mensagem universal. Falharam. Por quê? Porque eles tinham conhecimento de tudo que a gente tem, reencarnação, que os hebreus já eram reencarnacionistas. E seguraram isso para eles. Então, o grande problema dos hebreus foram, você vê, que os egípcios tinham conhecimento, evoluíram e foram embora. Mas os hebreus não, tinham conhecimento e retêm esse conhecimento até hoje. Ou seja, eles não tiveram a preocupação de disseminar esse conhecimento para o restante da humanidade. Tanto é que o Cristo teve que encarnar exatamente junto aos hebreus, que eram os mais resistentes, apesar de conhecerem profundamente dos ensinos do mestre, mas eram muito resistentes. Então, ele teve que encarnar junto deles, por quê? Porque é o doente que precisa do remédio. Ele veio, até que ele disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, e a gente e os judeus continuam retendo essa informação até hoje. Ou seja, enquanto as verdades pregadas do Cristo não se tornarem universais entre os chineses, entre os hindus, você pode ver que o islamismo já eles pregam muito os ensinamentos do Cristo. Que as únicas religiões que são monoteístas até hoje são o cristianismo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que tem todos que são baseados nos ensinos do Cristo. E esses ensinos ainda não prosperaram de forma clara junto aos hindus e aos hebreus, ou seja, enquanto tudo isso não acontecer, as verdades do Cristo não se tornarem universais, universais que eu digo assim, para o nosso planeta, é sinal de que a gente ainda não entrou na regeneração. Ou seja, a internet está favorecendo muito isso hoje, né? Porque hoje você vê que tem muito judeus espíritas, que estão trabalhando a divulgação dessa mensagem como judeu mesmo. Ou seja, então a internet hoje está favorecendo essa divulgação da mensagem originária do Cristo. Mas nós vamos chegar lá. A presença do Cristo, ela se deu naquela região. Ela poderia ter sido em outra região, como o Brasil, que ainda não tinha sido ainda descoberto, alguns países da América do Norte. A gente poderia ter tido essa revelação, por exemplo, aos maias, aos astecas, naquela região. A gente poderia ter a presença do Cristo em outro lugar do planeta, ou foi o lugar certo devido a algum sinal? Eu não participei das reuniões dele, não, quando ele decidiu vir, mas... Às vezes participou, jogando pedra. Não, eu estou falando na preparatória, porque com ele não tem improviso, né? Mas eu acredito que desde a vinda do Abraão, entre os hebreus, já estava programada a vinda dele no meio dos hebreus, porque não tem improviso no trabalho do Cristo. Então, o que ele iria, por exemplo, o que ele poderia fazer junto aos maias, aos astecas, aos índios brasileiros? Jogar pedra, joias aos porcos. Ou seja, você tem que ter toda uma preparação básica para que você traga a mensagem, porque você não vai
Você vai. A mesma coisa, você traz um espírito evoluído aí para pregar aqui para nós. Alguns já têm condição de aprender alguma coisa, mas grande maioria vai estar ainda, acha bonito e tudo, entusiasma, mas não passa disso, não passa de fogo de palha. Então, ele, desde a vinda do Abraão, ele já estava definido o roteiro. Baseado em tudo isso que nós estamos conversando, vocês acreditam que a nossa humanidade ela está num nível, percentualmente dizendo, equilibrada, está ainda desequilibrada, pronto para enfrentar, por exemplo, uma regeneração tranquila, ou nós estamos numa incerteza imensa do nosso planeta para chegar nesse momento? Uma certeza imensa. Eu respondo tendo a mim como base. Você pegou você como referência. Como referência. Todo Mas, mundo aqui pegando como referência, como é que está? Daniel, se a gente pensar que para limpar um terreno você tem que destruir a casa, eu acho natural que se você olha para o mundo, ele está totalmente desorganizado. Mas você pode considerar que essa desorganização é providencial para a preparação do terreno para uma nova construção superior. Então, é complicado a gente analisar em termos gerais, porque tem que destruir. Para destruir, tem bagunça, tem sujeira, tem complicação, tem dificuldade, depois tem que ter limpeza, depois construir. Então, eu acho natural, eu acho até lógico as dificuldades aumentarem, virem espíritos que estão na última possibilidade, porque eles têm direito a esta última possibilidade, então a gente tem que encarar isso. Então, assim, se eu olhar, realmente tá uma selva. Mas será que essa selva já não é uma preparação para uma coisa boa? Depois da reforma, como é que fica? Depois que reformou, tá tudo bonitinho, tudo A grande tranquilo, maioria né? foi-se e uma pequena parte é que fica Quem, nesse quem equilíbrio vai, quem vai da ficar morando? limpeza que a companheira falou aí, ó. Então, você perguntou em percentual. Eu me A candidato a maioria, ficar. não Se é? vão deixar, eu não sei, mas eu me candidato. Eu também me candidato a ficar, mas eu falo assim, pelo texto que nós lemos agora, conhecimento é uma coisa, exemplificação é outra. Nós estamos preparando, nós estamos exemplificando já, né? Mas a questão não é já agora, não. A questão que eu acho assim, se ele perguntou em percentual, até mesmo pela possibilidade que está sendo dada a esses, né, mais recalcitrantes, eu acho que a grande maioria não fica. Daniel, acho que foi semana passada eu vi uma colocações do Jorge Elahá que eu achei fantástico, mais ou menos a respeito disso que você está questionando. Porque, veja bem, o que é a sombra? É falta de luz. A partir do momento que você acendeu a luz, acabou a sombra, certo? Ou seja, então, na verdade, a sombra não existe. Existe falta de luz. Concorda? A mesma coisa acontece com o mal. Ou seja, o mal, ele é consequência da falta do bem. Então, por que a gente tem hoje essa noção de balbúrdia generalizada? Eu achei fantástica a explicação dele. Porque, primeiro, que tem os maus que ainda sentem prazer em fazer o mal. Ou seja, então esses, independente de você ter muita luz em cima deles, de você ter pessoas fazendo o bem, eles continuarão fazendo o mal. Esses são fortes candidatos ao degredo. Mas como o mal é
a falta é a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz, então, todo o bem que eu deixo de fazer, todo o bem que eu já tenho condição de fazer e não faço, eu estou dando oportunidade de alguém que está em dúvida fazer o mal, ao invés do bem que eu deveria ter feito. Concorda? Então, todo o bem que eu posso fazer e não faço, eu estou abrindo oportunidade para que o mal prevaleça. Então, esse é que é o grande problema da nossa humanidade hoje. Existem uma pequena minoria que realmente são renitentes no mal e trabalham para isso, e existe uma boa parte de pessoas, que são os mornos, que já têm condição de fazer o bem e não fazem, e aí o mal acaba aparecendo em função da ausência do bem que nós não praticamos. Então, com isso, porque se eu posso fazer o bem e faço, ou seja, o mal não vai preponderar na minha presença. Agora, se eu posso fazer e não faço, com certeza o mal vai atuar no meio onde eu, que já posso fazer o bem e não faço, então vai acontecer. Então, com isso, a quantidade de pessoas que fazem, acaba fazendo o mal, prepondera. Por quê? É por isso que no país de provas e no planeta de provas e expiação ainda prevalece o mal. Mas não porque o mal seja a maioria, mas é porque existem muitos mornos que não fazem o bem, e com certeza evitaria a presença do mal. Então, diante disso, o que que acontece? Quem está no comando sabe exatamente o que está acontecendo. Então, sabe que o Amaro, por exemplo, já poderia estar fazendo muito mais bem do que faz, então, e ele está em cima do muro, mas quem está no comando sabe que o Amaro não é um cara já, ou seja, é um cara que já não sente prazer em fazer o mal, em perseverar no mal, em assassinar, ou seja, é um cara que deveria estar fazendo bem, mas não faz ainda, então, em função disso, acontece o mal, mas ele já é um cara que já, pelo menos, tem boa vontade. Então, isso é o que acontece com grande parte. É por isso que, na minha opinião, a gente não tem maioria não vai ter maioria, igual você mesmo diz às vezes do 2/3 aí, que eu não concordo com você de jeito nenhum, de pessoas que serão degradadas. Porque, segundo o próprio Kardec no livro A Gênesis, os que serão degradados são aqueles que ainda são renitentes no mal, sentem prazer em fazer o mal. Nesse aspecto, Amaro, eu concordo com você. Nesse aspecto, tem uma outra coisa que a gente tem que considerar. Infelizmente, hoje em dia, o mal aparece mais. Não é que ele é mais, mas é dado um destaque maior para quem faz o mal, para coisas erradas. E o bem está sendo feito de pouquinho, a gente não vê. É aquele negócio assim, dá com uma mão para outra mão não vê. Muita gente faz isso, só que não aparece. Então, entre nós, se a gente for pensar, tá, na minha família, quem é que tem prazer em fazer o mal? Ninguém. Quem faz o bem? Alguns. Muitos não fazem nada, mas não tem esse prazer no mal. Então, eu acho que tem esse aspecto também. Infelizmente, a divulgação do mal ainda é muito prevalente. Você faz uma bomba atômica para tudo que acontece de errado, para tudo. Nossa, matou, esquartejou e não sei o quê. Fez isso. Então, assim, eu acho que tem isso também. Nós somos ainda muito influenciados pela divulgação do mal. Entendi. Mas é justamente aí por quê? Se você já é uma pessoa que não sente prazer no mal, mas ainda gosta de assistir uma televisão que divulga isso, ou seja, você já poderia estar fazendo o bem e não está fazendo. Uhum. Se você não está fazendo, você está dando a oportunidade do mal prevalecer.
Esse é que é o nosso grande problema. Sim. Porque se eu não sinto prazer em ver um assassinato, para que eu vou ligar a televisão que eu sei que vai estar ali exatamente divulgando aquilo? Uhum. Então, é por isso que o mal acaba tendo uma proporção maior. É justamente porque quem Mas quem tá assiste, né, tolerante do Marcos? mal. Quem mais que assiste, divulga mais, né? Lógico. Então, mas por quê? Porque ainda tem muita gente em cima do muro que sente prazer naquilo. É verdade, lógico. Tanto que, né, no mundo materialista, né, então, se a gente vai pensar em jornais, em televisão, vai divulgar aquilo que dá mais audiência, Ué. infelizmente. Eu estava ouvindo vocês ali, e eu pensei numa outra coisa, sobre, a gente estava falando, até a sua fala, Marco, sobre o que o Jorge falou, ela, sobre a questão da luz, né, da escuridão. E aí eu pensei o seguinte, por exemplo, os que vão ser degradados, a gente fala assim, eu não quero ser degradado, eu quero ficar aqui. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, muitos de nós que diz que quer ficar aqui, nem consegue ficar. Não porque só fala teoricamente, mas na hora da vivência, aí eu fiquei imaginando, pensei numa metáfora da escuridão e da luz. Muitos olhos têm problema de fotofobia, prefira ficar na sombra, porque não consegue abrir o olho. E isso é na nossa alma também. Às vezes a gente até acha legal, não, eu quero seguir o mundo da regeneração. E a gente já falou isso sobre a questão da gente se afinizar, né? São as afinidades. E, de repente, a gente não consegue. Será que eu já estou preparada para realmente seguir né, esse caminho? Assim, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ver e trabalhar em cima disso. Claro que eu quero. Eu não quero ir ser degradado, eu não quero voltar lá para os primórdios. Você lembra, Mário, que a gente conversava sobre isso? Ir para o planetão, chegar lá, ter que começar tudo de novo? Então, assim, claro que eu não quero isso. Mas será que a gente está se preparando com essa fotofobia? Será que os nossos olhos, né, estão preparados para tanta claridade, né, para iluminação? Que aí, assim, a gente fala, a gente teoriza, mas o nosso corpo, né, a nossa parte mesmo física, né, para as reencarnações futuras, o que a gente está fazendo para se preparar para isso? Será que a gente está pensando nisso? E a gente pensa realmente na nossa condição moral. Lógico que uma coisa vai trabalhando a outra. A gente trabalha a nossa moral aqui, por isso que a gente está encarnado, né? Nós trabalhamos a nossa moral na questão do físico aqui. A gente vai preparando tudo, né? Mas eu acho que muito, muito mesmo de nós, a gente teoriza muito, né? Mas a gente teoriza lá, quietinho, sentadinho. Mas eu acho que a questão é o seguinte: o que é que a gente está fazendo mesmo, de verdade? Né? É, Acho que isso é uma grande é isso pergunta. aí mesmo. Isso aí. Você tocou no ponto certo. É, nós temos aí uma influência externa que pode nos ajudar, mas a mudança é interna. Esse é o problema. Pode tudo acontecer no planeta, porém, se não acontecer dentro de você, você não está pronto para acompanhar. É melhor que você vá para uma outra sala que faça você melhor, dentro das suas habilidades que você tem. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Então, baseando nisso, a gente olha a humanidade, a gente sabe que a humanidade não tem muito ainda a dar verdadeiramente. Ela está no sentido da aprendizagem. Um outro fato que eu gostaria de falar é sobre as questões espirituais que estão em volta do nosso planeta, abraçando o nosso planeta. E criar uma grande multidão, uma grande participação de muitos nessa esfera, que são as umbralinas. O planeta de regeneração, ele terá zonas umbralinas? Pergunta. Continuará zonas umbralinas? Nós temos aí bilhões de espícies que se encontram nessas condições. Bilhões. Mas a característica de um planeta mais evoluído terá
ainda a existência desses lugares constituídos mentalmente, ou eles desaparecerão naturalmente com a regeneração? Isso não tende a ser um processo, Daniel, de ir Como? diminuindo aos Ah, poucos, pela própria frequência, né? Essa frequência vai mudando, essas zonas umbralinas não vão diminuindo é, paulatinamente? nós temos três tipos de umbral, né? Um umbral grosso, médio e o fino. O nosso lar está lá no fino. Agora, significa que esses três umbrais, eles estão com a densidade demográfica, vamos dizer assim, habitando em cada região, em cada localização, porque, na verdade, você também está nesse campo do umbral grosso ainda. Esse campo vibratório nosso, ele se, vamos dizer assim, margeia, né, essas condições. Então, como que ficaria isso na trajetória da evolução do planeta em massa, né? Vamos dizer assim, porque a evolução é individual, mas vamos considerar que o planeta tenha consolidado um grupo bom para ficar. Eu não estou preocupado se vai ser 100 ou se vai ser 1.000 ou se vai ser 2.000. Há uma preocupação minha de preocupação, vírgula, há uma análise assim, que a gente faz com relação aos espíritos, se eles estão ou não em condições de ficar. Se a humanidade tem a construir alguma coisa a mais na Terra, não poderia ter mais, nesse trajeto evolutivo, a influência daqueles que não querem. Então, esses que não querem, são poucos, são muitos? Ou estão na ilusão ainda? Como é que... Não é uma questão, quando a gente fala em deportar ou ir para um outro lugar, isso não é uma atitude agressiva, não é. É uma atitude técnica, simplesmente para que a espiritualidade opere a evolução nessas almas, para que eles tenham um melhor cenário, para que eles tenham melhores condições de desenvolver. Então, até benéfico o degredo para essas almas. Nós não estamos falando de penalidade, nós estamos falando de processos evolutivos. Então, às vezes, a gente acha que deportar espíritos seria uma atitude agressiva, e não é. É uma atitude didática, de didática divina. Então, quando você não está habilitado, é melhor que você vá lá para uma sala que você não dê conta. Ah, não passei na carteira de motorista. Cara, vai estudar mais um pouquinho para você realmente ter condições de ter uma carteira que te dê Vai condição. Agora, você não está reciclar, em condição. Vai reciclar, né? Para você não oportunidade fazer de bobagem. ajudar, olha para você ver. Eu estava É, até refletindo nisso aí, de repente, né? Você vem, o papel dos capelinos, a contribuição deles aqui na Terra, né? eram inteligentes, capazes, tinha condições elevadas Tinha na fé, vivências já, né? porém Vivências. o orgulho era muito grande, então tinha que consertar de alguma forma e depois voltar esse grupo, né? Então a técnica foi essa. Então nós não podemos ver o caso da deportação como uma medida expulsiva, de jeito nenhum. É uma atitude técnica de progresso, de evolução para cada um de nós. Eu gostaria de ir para um lugar onde eu fosse mais bem aproveitado. Se tiver que ser degradado, ir lá ter trabalhos para ser feito, para mim vai ser a mesma coisa. Para os espíritos que são elevados, vêm aqui para a Terra, é alguma humilhação? Não.
vêm aqui exatamente com as condições que eles têm para ajudar. Então, se isso acontecer com a gente em determinado momento, é para o bem, e você vai se adaptar bem, porque está vibrando naquelas faixas, está vibrando naquelas condições. Então, eu não estou aqui querendo fazer matemática sobre deportados, mas assim, a gente sabe que o planeta, apesar de ter muito amor já, né, ainda esse amor não toca. Esse amor ainda não está tocando, não. Bom, vamos fazer a leitura seguinte aqui dos comentários que vem, para a gente não deixar para a semana que vem esse aqui. Daniel, mas eu estou vendo aqui no livro da Gênesis, já que não vai dar tempo de você fazer nada mesmo, você imagina o seguinte: você indo pregar para uns peludos que não vai entender nada do que você vai estar dizendo. Que contribuição que você vai dar? Imagina o Abraão, 1900 antes do Cristo, a dificuldade que ele teve para convencer pessoas do monoteísmo. Mas você não está indo para lá para convencer pessoas, você está indo lá para te convencer, Amado. Não, mas aí que tá, mas você tem que dar o exemplo no meio onde, se você ainda gosta do mal, você não vai ser um Abraão para dar um exemplo bom. Ou seja, você vai preferir para um Sodoma e Gomorra. Então, você tem que botar um cara no lugar certo para que ele seja útil. Porque se bota você no meio entre seguir um Abraão ou ir lá para Sodoma e Gomorra, se você é um cara persistente no mal, então você vai para Sodoma e Gomorra. Mas vai muito daqui junto com você, ué. Não, mas aí que tá, mas aí nós vamos continuar Fica perdidos do tranquilo. mesmo jeito. Olha o que o Kardec diz aqui, já que falta só 4 minutos mesmo, deixa eu ler aqui, ó. Havendo chegado o tempo, isso na Gênese, a geração nova, grande emigração se verifica neste momento entre os que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo bem, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionaria de novo perturbação e confusão e constituiria um obstáculo para o progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas. Ou seja, se você é ainda não tocado pelo sentimento do bem, eu acredito, não é o nosso caso aqui. Se fosse o nosso caso, nós não estaríamos estudando. Então, eu posso ser um cara que ainda gosto de fazer umas estripulias, gosto ainda do mal, tenho minhas paixões ainda animalizadas, mas eu não sinto prazer. Por exemplo, já me sinto tocado pelo sentimento do bem. Então, o Kardec não ia escrever um negócio desse aqui se ele não tivesse essa certeza. Então, eu acredito que nós que já estamos labutando para ser, ou seja, nós estamos atuando como espíritas, a gente não vai ser degradado. Justamente por isso aqui, porque nós já temos no nosso íntimo o sentimento querer, a gente sente bem fazer o bem. A gente não faz sempre. Mas mesmo quem sente bem fazendo bem precisa estar lá junto com os outros. É isso que o Daniel está falando. Mas aí que tá, Se não tiver gente boa lá, como é que esse povo a gente vai não, ter minha filha, mas aí você vai como missionário, não como degradado. Mas você Não, vai mas estar você está lá. preocupado com a palavra. Você Está preocupado foi com a para palavra. lá para Você está lá de trabalhar. qualquer jeito. Você está lá de qualquer jeito, filho.
Que essa Ele palavra já degradar. veio, João Evangelista, quando ele não estava Vamos, preocupado se ele estava sendo degradado ou não. Ele estava aqui, sofreu e foi sacrificado do mesmo jeito. Veja bem, o degredo é compulsório, você não tem a opção de recusar. A missão é individual, ou seja, você vai se você quiser. Se você for amado, candidato a Mas degredo, eu não tenho legal. certeza disso, não, tá? Eu não tenho certeza se o próprio missionário vai se quiser, não. Eu acho. Pensa bem, vamos pensar numa grande empresa, tá? Eu sou um profissional capacitado para determinado trabalho. Mas eu não gostaria de ir para aquele departamento, não. Mas aí o meu chefe fala assim: não, Francisco, você precisa ir lá, porque o seu trabalho é importante lá. Eu vou sem querer mesmo, e vou trabalhar. Só que a consciência é diferente. Então, assim, eu não sei se, olha, se o Francisco de Assis. O Cristo, sim, eu sei que fez isso, porque afinal de contas ele era o responsável pelo planeta, né? Mas se os outros missionários que vieram depois deles, eles vieram sim, mas ele não sei se ele tinha assim, ó, eu quero ir. Não, eu vou porque eu necessito E, Francisco, eu discordo totalmente de você, porque veja bem, se eu sou um espírito que sinto prazer em fazer o bem, eu vou me sentir honrado em ser convidado a ir para uma região para auxiliar. Ou então você não é um espírito que só sente prazer no bem. romantizando. Eu sei, claro que sim, ele vai sentir, inclusive, ele vai, porque ele tem um compromisso, mas também não sei se é bem romantizado assim também, não. Eu acho que tem um compromisso e vou. Aí eu acho que o mérito é exatamente cumprir o compromisso. Olha, eu sou necessário lá, eu vou. Eu acho que tem amado, uma. mas fica tranquilo o seguinte, fica tranquilo o seguinte, a gente é atraído magneticamente para onde a gente tem que estar. Não há nenhuma seleção que alguém vai estar lá, ou esse vai para cá, esse vai para lá, não, não é assim que funciona. Funciona onde seu campo vibratório pode estar melhor sintonizado. Então, não preocupa com isso não, porque você vai estar onde você está sintonizado, onde você está sintonizando, porque a Ô, Daniel, divisão é por nós mesmos, por nossa conta. e o melhor de tudo é que a gente não sabe, a gente nasce sem saber, né? O próprio, eu acho que todo mundo sabe que vem, mas tem só intuições, mas o trem não está tão claro. Não está tão claro assim Ah, que o negócio vai o, ser negócio é, tão duro o quanto negócio isso. é tão bem controlado, Amara, até para casar o cara magneticamente é atraído. Então, de certa forma, é você Imagina que se ele vai, soubesse que não ia dar certo. Ele não ia dizer não, né? Não ia é, dizer assim. é você, não é alguém que te seleciona, é o fulano, você vai ou você não vai. Não é bem assim. É você que se sente melhor onde pode estar. Então, quem sente condições de acompanhar, vai acompanhar. Eu estou torcendo para ser todo mundo, amado. Eu estou torcendo para ser todo mundo. Mas, infelizmente, ainda não temos esse levantamento para te dizer. Eu não estou participando do grupo que seleciona, como diz você fala. Eu não participei dessas reuniões, mas eu desconfio que ainda tem muita gente pensando ruim ainda. Eu imagino que ainda o planeta tá um pouco meio caótico. Como diz a Leila, por mim mesmo, eu acho que a gente tem que começar a desconfiar dentro da gente mesmo. Né? Eu estou bem, nossa, estou mudando, graças a Deus. Tal, eu acho que dá para eu acompanhar. E você acompanha. Quem é que vai para o Umbral? Quem já está lá, meu amigo. Quem é que já está lá? Não vou para o Umbral, eu já estou naquela condição vibratória. É um degredo. É um tipo um degredo. Você vai para lá É um porque você imã, não. não É tem um como imã. fugir Não disso, tem né? A como. limalha é muito forte ainda. É Você a falou do fotofobia. O olho casamento não aí, eu está achei aguentando tanta luz, sensacional, tá? né? Porque, deixa eu só colocar uma coisa aqui sobre o casamento que Daniel falou, numa palestra do Haroldo, se não me engano, chama, acho que é Perdão. E ele falou que não existem almas gêmeas, existem almas algemadas, justamente por esse magnetismo. A gente não escolhe, a gente não racionaliza isso. A gente vai assim, ó, imagina um ímã atraindo a limalha, pensa, né? Aí cada pontinho daquela limalha são seres que estão com compromissos uns com os outros e tem que voltar, tem que ir, não é
Não é que amarrou e levou, não. É a seleção natural mesmo, né? Do universo, é a lei de Deus que é perfeita, né? E quando você encara a coisa dessa forma, você está esquecendo que você tem o livre-arbítrio. Você pode mudar essa situação a partir do momento que você Não, é decidir. outra coisa, Amara. Você pode É, até não aceitar aquela pessoa que está te atraindo. Você pode, não, eu vou querer a gandarra mesmo. Assim, esse livre-arbítrio, é aí que funciona, né? Mas, assim, você tem, sim, as projeções magnéticas que você mesmo construiu. Você mesmo participou dessas é, facilidades, vamos dizer assim, atrativas, né? Isso faz parte da sua vida. Você construiu isso. Não é uma lei fora de si que construiu isso. É você que participou desse magnetismo próprio, de se vincular. Está lá no livro Vida e Sexo, vinculação e desvinculação. Como você faz isso? Como é que isso aconteceu? Por causa dos seus atos, suas atitudes de livre-arbítrio anterior. Então, quem construiu esse magnetismo foi o seu livre-arbítrio. Daniel, Então, está o Amaro só está mais esquecendo, ligado. a Amaro só está esquecendo da situação compulsória, né? A gente pode dizer não, 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 vai chegar uma hora que você não vai dizer mais não. Você vai sem querer mesmo, entendeu? Então, assim, é preferível que a gente entenda mais ou menos os compromissos e faça dentro daquilo que nos apresentar. Porque a gente Sabe, tem que cumprir, não Vocês tem não saída. podem esquecer que o amor cobre a multidão de pecados, gente. A qualquer Sim, momento você pode mudar O essa amor cobre a realidade. multidão de pecados, mas você cumprindo o seu compromisso já é o amor. O Só cumprimento do depende compromisso de que é o amor, você, né? hein, Francisca? Só depende de você querer fazer é, diferente. a você fonte do sabe, amor é dentro de você, dentro de É, ué. você. sabe o que que eu fico me perguntando assim dessa nossa discussão? Esse é o Pelo menos problema, Mara. Essa que é a solução, não é o E o problema. problema. Não, e o problema também, porque esse é que deixa a gente não acompanhando um mundo, às vezes, que está melhorando, dentro de mim ainda não tocou. Então, se não tocou, não adianta o mundo melhor que eu estou vivendo. Acho Fala, que a Val queria fala, falar, gente, senão ela não fala, já fala o é, acabou, quê? né? não, é o que eu fico me perguntando dessas discussões assim, igual eu brinquei que eu falei, não, eu quero continuar aqui, mas eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vive hoje, com o que a gente lembra de hoje. Numa próxima vida, a gente não sabe, a gente não vai lembrar dessa. Então, onde a gente vai estar, a gente vai estar porque precisa estar. Eu falo assim, eu quero estar aqui porque aqui está minha filha, está meu esposo, está minha mãe, está minha irmã, está minha família. Mas e quando a gente vier de novo? Eu não sei quem vai ser, né? Então, acho que eu pelo menos falo assim, não, eu quero ficar muito pelo que eu vivo hoje, mas graças a Deus aí tem a questão do esquecimento. Então, na outra vida, pega a oportunidade e vai, né? Se é aqui, se é em outro lugar, a gente não vai saber, né? Que mudou de lugar, Vai que talvez vai tenha, todo mundo, hein, Raviro? Vai talvez que tenha, vai todo Você mundo. vai conhecer, é, ó, querido, tal- você vai conhecer muita gente, fica tranquilo. talvez a gente tenha uma intuição de que, eu estou no lugar errado, mas não é à toa. Então, vamos melhorar para eu ir para um lugar melhor, né? Então, eu acho que essa nossa discussão é muito arraigada no que a gente vê hoje, né? No que a gente sabe de hoje, no que a gente tem hoje, no que a gente quer ter, né? Depois que você morrer, que você voltar de novo, você vai lembrar de nada. Outra vida que É o segue. apego ainda, né? É o É, apego ainda. Isso Ei, é mas tem muito essencialmente o amigo que por aí. somos, né? É o que nós somos na essência, né? Esse apego. Então a gente está muito ainda apegado ao materialismo, que o apego é o materialismo, né? É, muito bem. Ou então, o compulsório somos nós mesmos, que forçamos a barra e vai. Isso. O Uhum. compulsório é a gente mesmo que constrói. Então, ó, a semana que vem a gente fala, continua nisso aqui, né? Terminamos. E bom final de semana para todos. Deus abençoe a todos e vamos em Deus. Bom frente. domingo, bom final tchau, de tchau. semana. Bom domingo para todo mundo. Tchau. Em Boa pé. semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Boa semana.